antiga escrita neste livro. A palavra Bíblia não nos quer dizer nada. Olha para mim. Bíblia é derivado do grego biblion, que significa coleção de livros. Então qualquer coleção de livros normal pode ser denominada de Bíblia. Então qualquer coleção é igual à Bíblia? Não. Nós temos coleção de livros, 66 livros que compõem a Bíblia dos crentes. A única diferença da Bíblia do mundo para a Bíblia da igreja é que a Bíblia da igreja chama-se Bíblia Sagrada. Por que chama Bíblia Sagrada? Porque a palavra Bíblia ela não é sagrada. Ela é sagrada porque tem ou contém 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia ela foi escrita no período de 1600 anos por cerca de 40 escritores que viveram em épocas diferentes. Uns eram reis, outros sacerdotes, outros profetas, outros homens da sociedade. Mas uma coisa nós podemos analisar na Bíblia: a Bíblia ela tem harmonia, a Bíblia ela tem pureza. Apesar de viver em épocas diferentes, a Bíblia toda ela se completa. A Bíblia também nos ensina que antes da Bíblia ser os escritos serem comandados por Deus para ser escrito por Jó e por Moisés, Deus falou acerca de 500 anos com o homem de forma verbal. Deus falava com o homem: Adão, Adão, onde tu estás? Ele falava de forma verbal e o homem ouvia a voz de Deus e conversava com Deus. Mas houve a necessidade de se escrever, ou seja, colocar aquilo que Deus falava em forma escrita, para que o homem pudesse ter conhecimento da vontade de Deus. Nós podemos ver que na Bíblia, no tom de harmonia, quando nós vemos a Bíblia nos primeiros 5 livros do Velho Testamento e comparamos os 4 livros do Novo Testamento, há uma interesa. Por quê? No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Jesus é chamado a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Número, ele é a rocha ferida. E em Deuteronômio, ele é a profeta maior. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, tem lá, em Mateus, ele é o rei prometido. Em Marcos, ele é o rei que havia de vir. Em Lucas, ele é o Filho de Deus. E em João, ele é o Filho de Homem. O que é que tem a ver com isso? No último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias, a Bíblia nos ensina que ali no livro de Malaquias, Jesus é o desejado das nações e o profeta que havia de vir. No último livro de Apocalipse, Jesus é o primeiro e o derradeiro. Então, nos livros da Bíblia, que não temos tempo para falar de todos os livros aqui, há um interesse de harmonia, escrito por homens que não tinham nada a ver um com o outro e não se conheciam também. Mas qual é o tema central da Bíblia? Qual pode se escrever a Bíblia para chegar ao homem? Profeta, rei, sacerdote, todos eles falaram a respeito de um homem. É muito teimoso. E todos eles profetizaram a chegada desse homem também. Paulo escreveu nas Gálatas em 4 assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher sobre a lei para nos livrar de todo pecado, apontando para Jesus. Mateus capítulo 4, verso 17 diz assim: o povo que estava sentado na região do sombra de morte, de repente a luz raiou, e essa luz Mateus classifica como Jesus dizendo assim: e de repente ele começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegada a vós
reino dos céus. O que é que aconteceu nesse versículo de Mateus? Olha para mim. O mundo estava 400 anos sem manifestação de Deus. O último profeta foi quem? Malaquias. Deus não usava mais ninguém, não tinha revelação, não tinha profeta, não tinha mais nada. 400 anos, o diabo escravizando a humanidade. Quando Mateus escreve dizendo que Jesus veio e anunciou o reino de Deus, Jesus estava invadindo o território que Satanás estava dominando durante 400 anos. E ele disse: arrependeram porque é chegado agora o reino de Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Ele começou a dar visão ao cego, ele começou a curar, ele começou a libertar, ele começou a levantar paralítico, ele começou a fazer milagres extraordinários, pessoas começaram a ser libertas, os minutos começaram a ser quebrados, as correntes foram destruídas, porque passou a ter libertação, porque Cristo veio. A Bíblia também nos diz que Jesus nasceu em Belém, através de Maria, com o pai José. Aos 12 anos de Jesus chegou no templo e ensinou aos doutores da lei, e eles ficaram impressionados. Mas do 12 anos até o 30 é chamado o período do silêncio da profecia. Ninguém sabe, ou ninguém escreveu, ou ninguém tem muito conhecimento a respeito da vida de Jesus até os 30 anos. Por que isso? Porque não haveria necessidade de se manifestar. Porque o propósito de Deus se iniciaria na vida de Jesus e 30 anos diante. Então Jesus começou com os 30 anos anunciando a palavra, pregando o evangelho, libertando vida, dando vida às pessoas. Nós podemos ver que as coisas começaram a mudar. Ele andou sobre o mar, alimentou pessoas, meu amigo ouvinte, que você deve ter lido na Bíblia, curou enfermos, levantou paralíticos, fez obras extraordinárias. Mas depois de tudo isso, diz a Bíblia, que Jesus chegou num lugar chamado Getsemane, significa prensa de azeite, e os homens armaram para pegar Jesus naquele lugar e levaram ele para crucificar. Mas a Bíblia diz que Jesus, na noite que os homens apareceram e foram para prender a Jesus, diz a Bíblia que antes disso Jesus tinha convidado os seus discípulos para orarem. Os discípulos não conseguiram orar com ele e adormeceram ao ponto de Jesus advertirem. Mas a cada momento da oração que Jesus fazia, diz a Bíblia, que ele orou tão intensamente que o seu suor se converteu em gota de sangue. Porque Jesus teve uma visão plena do sofrimento que ele haveria de tomar. Ele, sendo filho de Deus, despeito da sua glória, vindo ao mundo para nos trazer a salvação, ele agora passa a contemplar como um homem mau, como um homem terrível. E ele tem a visão dele ver os homens tocando nele, crucificando, colocando com os espinhos, chicoteando ele pelas ruas centrais de Jerusalém. E ele agora começa a suar, e sua suor se transforma em gota de sangue. E ele diz: Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não é possível, faça a sua vontade. Ali estava incluída a minha vida, a tua vida, a vida do homem mais arrogante do mundo, a vida do maior assassino do mundo, a vida do mais traficante do mundo. Todos nós fomos incluídos ali. Jesus estava ali, caminhando para o preço da nossa redenção. Mas Satanás, o arqui-inimigo de Deus, ele tramava e sempre tramou destruir o homem, lançar o homem na sarjeta. Satanás quer ter o homem preso, escravizado no álcool, na bebida, nas drogas, porque ele tem raiva da criação de Deus. Mas Jesus foi preso, levado até o Gólgota, e diz a Bíblia, colocaram aproximadamente em Jesus um prego de 25 centímetros, que perfuraram a sua carne, entraram na madeira que estava na cruz, e ali depois de 3 dias, Jesus sofrendo, tomando vinagre, Jesus rendeu o Espírito. Mas eu quero nessa parte falar para você. E até esse momento na cruz, todo homem estava perdido. Diga comigo, todo homem
estava perdido. Jesus, conversando com o discípulo, disse: o Filho do Homem estará no seio da terra 3 dias. O discípulo não entendia isso. Isabel, quando Jesus morreu, ele foi até um lugar chamado inferno, que o homem não crê que existe. Lá tomou a chave da morte e a chave do próprio inferno. E diz a Bíblia que ele ressuscitou com poder e grande glória. E ele disse para seu discípulo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Poder aqui significa o produto da bomba atômica, que é urânio. Jesus está dizendo: todo o poder me é dado. Não há nada que eu não possa fazer, não há nada que eu não possa operar, não há vida que é impossível que eu mude, tudo eu posso fazer. Ele levou os discípulos a sair para pregar o Evangelho. E diz a Bíblia que Satanás, ele não desistiu. Eu quero terminar fazendo uma declaração para os ouvintes. É duro nós contemplamos o homem que Deus criou com toda a perfeição, com toda a singularidade. Ver o homem ser destruído pelo copo de cachaça, meu pastor. Ver o homem ser destruído pelo cigarro de maconha, ou pelo caroço de feijão, que é o tamanho de um crack. Desiludido, arrasado, cabisbaixo, rondando feito um peru quando está bêbado, sem destino, jogado à margem da sociedade. O homem que Deus criou. Ainda tem políticos, alguns místicos, cantor, Gilberto Gil, outros aí que levantam a bandeira para a liberação da maconha. Satanás destruiu o homem como nunca destruiu. Nunca vi tanta matança, nunca vi tanta destruição, nunca vi tanta acolhimento da sociedade para as coisas erradas, aceitando as forças que estão erradas. Outro levanta a bandeira da homofobia, outro levanta a bandeira da discriminação. A Bíblia, ela continua a mesma. Amigo, nós estamos comemorando o dia da Bíblia. O homem nunca escreveria um livro que condenasse ele mesmo. O homem nunca escreveria um livro que falasse das suas práticas pecaminosas e o levaria ao inferno. E alguém diz: a Bíblia é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro que conduz o homem ao céu. A Bíblia é um livro que conduz o homem à santidade. A Bíblia é um livro que muda a vida do homem. Aleluia, Jesus. O irmão que nos antecedeu falou no Salmo 91, talvez você tenha na tua casa já a margem amarelada. Deixa a Bíblia falar outro tipo de informações. Eu quero dizer nessa tarde, e aqui nesta quadra, onde muitas vezes se joga, pratica o esporte e futebol. Nessa tarde aqui, essa quadra está sendo o templo da presença de Deus. O dinheiro vai levar muita gente à perdição. A fama vai levar muita gente à perdição. O seu cartão de crédito vai levar muita gente à perdição. As suas posses, as suas fazendas, porque faz com que você esqueça de Deus. Ou você não sabe que no inferno tem pessoas importantes. O inferno está cheio de pessoas importantes, presidentes, ministros, governadores, vereadores, cantores famosos. O inferno está cheio dessas pessoas. Satanás não leva qualquer relé. Há pouco dia nós tivemos a morte, algum tempo aí, a morte de Michael Jackson. O homem que se transformou, não aceitou a sua origem, mudando de cor, mudando de nariz, mudando de fisionomia, cabelo e tudo. Hoje até temos adoradores de Michael Jackson. Será que se Deus pudesse abrir a cortina da eternidade, onde é que Michael Jackson está hoje? Porque se ele não aceitou Jesus com toda a fama, com todo o dinheiro, ele não pode ir para o céu. É isso que a Bíblia está dizendo.
O homem precisa descer do pedestal e reconhecer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Porque não há necessidade da igreja vir e fazer esse trabalho previsto para anunciar Jesus a você, não. Você precisa encontrar com Ele. Por quê? No cemitério há caixão de todo tipo, caixão de criança, de recém-nascido, de jovem, de adolescente. A Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. E agora, amigo, se você vier espirrar hoje, a morte chegar na tua casa, no teu apartamento, na sua avenida, na sua vila, no seu trabalho, para onde é que você vai? Eu quero terminar com essa pergunta. Aonde é que você vai? Você tem convicção, você tem certeza de falar para onde você vai? Os irmãos têm certeza, pode levantar a mão para Deus. Você sabe para onde vai. Amém, glória a Deus. Por mais que você queira me dizer, você não vai conseguir. Se morrer sem Cristo, viverá uma eternidade sem Cristo. Se rejeitarem o dono da vida aqui, ele te rejeitará.